do Senhor esteja convosco. E aí, vamos continuar obtendo conhecimento? Vamos continuar viajando dentro da historicidade, falando sobre o que é teologia, o que a teologia tem de benefícios para nós. Conhecemos mais um pouco aí da Bíblia Sagrada, da sua historicidade e de todos os seus feitos. Posso contar com todos vocês aqui? Muito bom. Primeiro, não tem como, meus irmãos, é impossível eu começar a fazer esse vídeo e não agradecer aí todas as mensagens de carinho que eu tenho recebido referente a esses vídeos, tá? Eu comecei a fazer esses vídeos porque, como eu falei nos vídeos anteriores, muitas pessoas têm dúvida e quer saber, quer entender mais um pouco sobre teologia. E eu fiz um resumo aqui bacana, bem simples, tá? Para que você possa aí entender aí de uma maneira bem sucinta, de uma maneira bem interessante, bacana, o que é teologia, o que a teologia trabalha, quais são os pilares da teologia. E hoje, aqui nesse vídeo, eu quero falar sobre os pais apostólicos. Vocês já ouviram falar sobre os pais apostólicos? Não ouviu? Beleza, então hoje a gente vai aqui trabalhar sobre os pais apostólicos. Muito obrigado aí, as pessoas estão chegando, os amigos estão se chegando aí dentro desta live aí, estão todo mundo na expectativa desse próximo vídeo e isso alegra muito meu coração, pessoal. Seja bem-vindo aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, convide mais pessoas aí para estar adquirindo conhecimento aí bíblico aí, sem falar de placa de igreja, e sim de conhecimento bíblico e histórico. Vamos chegando, pessoal. Vamos se achegando mesmo aí, que para mim é uma honra e uma alegria muito grande no meu coração. E como eu acabei de falar, hoje nós vamos abordar aí falando sobre dos pais apostólicos. Se você não assistiu os vídeos anteriores, meus irmãos, assistam lá depois os vídeos anteriores, o vídeo 1 sobre a introdução da teologia, o vídeo 2 também falando sobre os pilares ali da teologia e esse vídeo aqui, número 3, falando sobre os pais apostólicos, para que você possa entender aí de uma maneira bem legal aí, ficar enraizado aí na sua mente e no seu coração. E já antes de começarmos aqui, irmãos, compartilhe esse vídeo, tá? Com o máximo de pessoas aí que você conheceres aí, se inscreva no canal PR Carlinhos Oliveira, deixa o like, compartilhe esse vídeo que agora nós já chegamos a 263 pessoas, mas 2 pessoas se inscreveram aí neste canal aí. Isso muito alegra os nossos corações. Bora lá agora falar dos pais apostólicos? Bora lá então, irmãos. Papel e caneta na mão e vamos aí, pega as escrituras sagradas para a gente adentrar dentro da história. Amados amigos e amigas que estão todos comigo aqui nesta live. Vamos entender falando sobre os pais apostólicos. Amados, com a morte do último apóstolo, o apóstolo João, ali termina a era apostólica. João ele morreu no ano 98 ao ano 100 da nossa era. Então, os pais apostólicos, eles foram os mais antigos escritores cristãos ali fora do Novo Testamento. Tá entendendo, meus amados? Tem aqui um homem que é um grande estudioso chamado Gonzales, que ele colocou aqui algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês. Ele diz assim: os mais antigos escritores cristãos remanescentes, a parte daquele que agora fazem parte do cânon do Novo Testamento, são escritos dos assim chamados pais apostólicos. Eles receberam esse nome por quê? Porque na ocasião acreditava-se que eles tinham conhecido os apóstolos. Em alguns casos, isso parece realmente possível, enquanto em outros foi um mero produto da imaginação. Esse Gonzales, um grande estudioso da Bíblia, colocou ali essa notinha de rodapé para a gente estar aqui compartilhando. Eu achei muito interessante a gente falar sobre isso. Mas olha que interessante, amados. Todos vocês aí, prestem atenção. Os pais apostólicos, o que eles fazem? Eles escreveram cartas e livros com um objetivo. Qual foi o objetivo que esses pais apostólicos ali escreveram essas cartas? O objetivo principal era o quê? A edificação da igreja. Então, sendo que eles viveram entre o primeiro e o segundo século, tá, meus irmãos? Então, o primeiro grupo de pais apostólicos ali da igreja que começaram a responder aos hereges que eram que estavam vivendo lá naquela época foi os pais apostólicos. Então, amados, sempre existiu os hereges, pessoas que tinham ali os seus pensamentos, suas ideologias, suas teologias, e eles vinham distorcendo aquilo
que estava lá na Taná, aquilo que estava dentro do campo eclesiástico dos apóstolos, tá? E esses pais apostólicos, eles vieram ali respondendo incisivamente contra esses hereges. E alguns chegaram a conhecer pessoalmente os apóstolos, alguns desses hereges. Então, outros eram simplesmente contemporâneo deles lá naquela época. Então, eles formaram, naquela época, elos totalmente importantes com os apóstolos lá no período de transição que nós falamos lá do fim do primeiro século e no início lá do segundo século. Tá entendendo, meus amados? Então, quando os cristãos ficaram sem os apóstolos e ainda sem o retorno ali de Cristo, muito pensamento e muitas ideologias estavam surgindo no seio da igreja. Então, o que acontece? Os pais apostólicos, meus amados, eles tiveram uma grande importância para o cristianismo. Tá entendendo? Olha que coisa linda. Então, pois muitas heresias começaram a surgir naquela época, várias. É diferente de hoje? Não. Hoje tem várias heresias que surgem. E aqui eu quero abrir uma notinha de rodapé, se você me permite falar isso daí, com todo respeito. Infelizmente, muitas heresias hoje que têm surgido não são heresias mirabolantes que nós vemos que nem antigamente lá atrás. Mas hoje muitas heresias estão sendo pregadas em cima de púlpitos e as pessoas estão achando que aquilo é uma verdade absoluta, tá? Então essas heresias são as mais difíceis de combater, tá entendendo, irmãos? Porque tem heresia que é muito fácil de combater, mas tem heresias que se passa pela verdade, achando que é verdade, falando como se fosse a verdade em cima dos púlpitos, e não é desse jeito. Beleza? Então essas heresias, elas começaram a surgir, amados, dentro da própria igreja, tá? Lá naquela época, e também fora da igreja, tá? Que nem eu acabei de falar. Então, através dos escritos desses pais apostólicos, os cristãos lá da igreja primitiva, eles tinham o quê? Eles tinham as orientações totalmente necessárias para se manter no evangelho de Cristo. Aquela sã doutrina, tá? Então, essa natureza literária desses escritos não uniforme, né, em algumas situações, entre eles existia várias epístolas daquela época. Era um tipo de manual, era um tipo ali de disciplina, né, que a igreja obtinha em suas mãos. Então, era um tratado totalmente exegético, totalmente teológico, era uma coleção ali de visões, de profecias, sempre em defesa do cristianismo, sempre em defesa de Jesus, daquilo que os ensinamentos de Jesus veio passando ali conforme os seus 3 anos e meio ali. Então, atualmente, meus amados, são considerados 8 os escritos dos pais apostólicos, tá? 8. São Clemente de Roma. Já ouviu falar de Clemente de Roma? Já ouviu falar da Didaquê? Nunca ouviu? E aí, pessoal, vocês que estão comigo já? Não ouviram? Já ouviram falar de Inácio de Antioquia? Policarpo de Esmirna? Papias de Herápolis? A epístola de Barnabé? Pastor de Hermas? A epístola de Diogo Neto? Nunca ouviu falar? Hoje você vai ouvir falar. Hoje nós vamos aqui mergulhar dentro desses pais apostólicos. Eu fiz um resumo, tá, meus irmãos? Eu poderia ir muito mais além, mas eu fiz um resumo aqui bacana, né? Com a pretensão aqui de mostrar ali a vida e a obra desses importantes personagens aqui da igreja cristã no seu início. Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, Pastor de Herma, são totalmente personagens que foram influentes, que influenciaram, dizendo assim, o cristianismo nos primeiros séculos ali da sua existência. Bora lá viajar nesses homens de Deus? Bora? Bora lá. Vamos falar primeiro sobre Clemente de Roma. Clemente de Roma, ele é do ano 30 ao ano 100 ali, depois de Cristo. Clemente de Roma, meus amados. A juventude ali de Clemente de Roma, pouco a gente se conhece, tá? Quando você entra buscar dentro da história, pouco nós conhecemos a história ali da sua pedagogia, da sua juventude. Entretanto, ele foi um grande colaborador do apóstolo Paulo, tá? Sendo que lá em Filipenses, capítulo 4, verso número 3, menciona, tá? E fala assim: "E a você, meu fiel
companheiro de trabalho. Peço que ajude essas duas irmãs, pois ela, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o evangelho. Olha a importância, amados, de nós termos pessoas ao do nosso lado, como igrejas, para nos ajudar a espalhar, a propagar o evangelho do reino ali de Deus. Então, o nome deles, eles estão aqui no livro da vida. Tá entendendo, irmãos? Que pertence a Deus, como o meu e o seu nome está no livro da vida aqui de Deus. Amém? Então nós podemos compreender que ele tinha um relacionamento bem próximo com o apóstolo Paulo. Sim ou não? Sim. Então ele foi um líder bastante dedicado na igreja cristã. Ele residia em Roma lá naquela época. E morar em Roma, viver em Roma naquela época, com todas os seus paganismos, né? O seu sistema politeísta lá, não era algo tão fácil. E Clemente, ele foi o bispo lá de Roma, né? Um homem que era superintendente das igrejas na casa de Roma na última década do primeiro século, amados. Além de cuidar lá da igreja de Roma, o que ele faz? Ele se posicionou de maneira totalmente firme, totalmente severa, escrevendo uma carta lá para a igreja de Corinto, que estava enfrentando um problema muito grande lá naquela época. E o conteúdo desta carta ele é muito semelhante às cartas do apóstolo Paulo. Quer conhecer um pouco mais sobre a igreja de Corinto? Te aconselho também, tenho um vídeo meu falando sobre uma igreja problemática. Dá uma olhadinha lá, assiste lá que você vai falar, meu Deus, que igreja terrível, que igreja que dava problema. Sua igreja está dando problema? Dá uma olhada lá nesse vídeo da igreja de Corinto que você vai falar, meu Deus, minha igreja não dá tanto problema que nem era a igreja de Corinto. Então, a sua carta escrita à igreja lá de Roma, né, para a igreja de Corinto, é comumente chamada a primeira carta ali de Clemente. Tá entendendo, meus irmãos? Para distingui-la da segunda epístola de Clemente, tá? Então, provavelmente, o primeiro documento cristão que foi preservado, fora o que tem hoje, chamado de Novo Testamento, ela foi escrita lá pelo ano de 95, se não me falha a memória, tá? Então, essa carta de Clemente, ela teve uma posição bem firme, meus amados, contra a igreja de Corinto. Tá? Então havia na ocasião lá na igreja de Corinto discórdia entre aqueles irmãos, tá? Eu vou estar dando um spoiler aqui para aguçar a sua vontade de conhecer um pouquinho mais. Conforme estava todo acontecendo algumas heresias, divisões. Então, novamente, os cristãos daquela cidade, eles estavam divididos. E algum deles tinha assumido uma atitude de rebeldia. E Clemente ali, ele escreve que esses deveriam obedecer ao bispo, sendo uma postura mais enfática ali do que a de Paulo. Tá entendendo? Enquanto Paulo tinha dado uma ênfase para a sua união num só Espírito, num só batismo, mediante a fé em Cristo, Clemente, o que ele faz, meus amigos, todos vocês que estão comigo aqui? Clemente, ele começa a ordenar que obedecesse ao bispo que Deus nomeava, que Deus nomeou como seu superior. Então, meus amados, a atitude de Clemente, diante essa rebeldia de algumas pessoas da igreja de Corinto, como o seu líder, foi que esses respeitassem a sua liderança que Deus havia colocado naquele local. Então, meus amados, você tem a sua liderança, respeite a sua liderança. Por mais que você não concorde com algumas situações que literalmente está acontecendo ali, chama o seu líder, conversa com ele, explana, conversa e fala para ele referente o que você não está concordando ou não. Beleza? Esse foi Clemente de Roma. Vamos entrar em Inácio de Antioquia, meus irmãos. Inácio de Antioquia, tá? Existe uma certa dúvida aqui com respeito à data de nascimento de Inácio, tá? De Antioquia. Tá entendendo? Ele foi o bispo dos cristãos em Antioquia, uma cidade muito importante na época do Império Romano, ali na Síria. Além de ser ali uma cidade de importância muito grande, ou importantíssima, assim, para os cristãos. E foi ali que eles receberam pela primeira vez o nome de cristão. Tá? Então, quando você hoje ouve falar, lá vai ali um cristão, foi lá em Antioquia que teve esse apelido, né, a partir dali, onde Paulo inicia suas primeiras viagens missiológicas, missionárias, foi lá na cidade de Antioquia. Então, Inácio, meus irmãos, como de praxe, ele foi condenado a morrer na capital imperial, provavelmente devorado por feras. Olha como é gostoso, ou como era gostoso servir a Jesus naquela época. Tinha que ser homem e mulher de Deus até o tutano.
Tá entendendo, irmão? Inácio de Antioquia, provavelmente ele foi morto por feras lá. Enquanto ele era levado à capital como prisioneiro, que ele foi preso, óbvio, pelos soldados romanos, ele escreveu as 7 epístolas, né, que sobrevivem. Tá entendendo, meus irmãos? Então ele cita que ele escreveu carta aos cristãos lá em Éfeso, lá em Magnésia, em Trália, Roma, Filadélfia e Esmirna. Tá entendendo? Uma carta a Policarpo. Então era um homem que fazia as coisas ali de todo o coração. Então Inácio, meus amados, ele enfatiza fortemente a encarnação de Jesus diante das ideias de uma seita que tinha naquela época chamado gnosticismo, ou era uma seita agnósticas, tá? De que Jesus somente parecia humano. Para esses agnósticos, Jesus só parecia humano. Jesus não tinha nada de poder, enfim. E Inácio de Antioquia, ele vem ali enfatizando fortemente a encarnação ali de Jesus. Ele não procura explicar como Jesus pode ser Deus e homem ao mesmo tempo. Tá entendendo? Mas ele ensina isso. Ele aborda a cristologia de acordo com a tendência dos seus dias. Tá entendendo? Contra o docentismo, que esse docentismo, o que ele faz? Ele começa a afirmar que Jesus é verdadeiro homem. E aí Inácio também começa a enfatizar a cristologia do martírio, de morrer em favor a Cristo, que é lucro. Então ele anteve o seu martírio diante das feras como um momento aonde vai se tornar um verdadeiro discípulo ali de Jesus, meus irmãos. Então essa teologia do martírio, tá? Ele vai se tornar ali muito forte no século II e no século III. Mas o ponto mais importante de Inácio é a sua descrição de Jesus como Deus, como tendo mesmo a essência do Pai. Então Inácio, meus amados, de Antioquia, ele começa a estar lidando com alguns problemas de sua época, tá? Que estavam ali intimamente ligados na pessoa de Jesus Cristo. Tá? Então, por outro lado, afirma que alguns que negavam a vida física de Jesus Cristo e que se abstinham de particular comunhão, então, tais pessoas pensavam em Jesus como um ser celestial. Fato, e assim ele era, sem nenhum contato com a situação descrita ou concretas da sua vida humana. Mas uma das coisas que eu quero ressaltar é que havia um segundo grupo de pessoas que tinham outra tendência. Havia algumas tendências totalmente judaizantes daquela época que transformavam Cristo num mero mestre nos moldes do judaísmo, tá? Havia ali uns obstáculos muito grandes ali naquela época, tá entendendo? E era uma dificuldade que tinha. Irmãos, vamos falar de Policarpo de Esmirna? Eu fiz um resumo aqui só para que você entenda, para que esse vídeo não fique muito longo, irmãos. Tá entendendo? Mas é muito interessante. Vamos falar agora de Policarpo de Esmirna. Policarpo de Esmirna foi ali do ano 69 ali ao ano 155 depois de Cristo. Quem era Policarpo de Esmirna? Ele nasceu lá no ano 69 depois de Cristo, literalmente ali na cidade de Esmirna, na Turquia, e ele morreu ali no ano 155 depois de Cristo. Então, meus irmãos, na mesma cidade ali, a Policarpo morreu de modo totalmente semelhante ali a de Inácio, né, na cidade de Esmirna, por volta do ano 155. Então ele foi instituído, tá, bispo lá da Ásia pelos apóstolos, lá na igreja de Esmirna. Então ele escreveu uma carta aos cristãos lá de Filipos e é conhecida por uma carta de Policarpo aos filipenses. Entretanto, meus amados, uma coisa que é interessante a gente ressaltar é que os escritos de Policarpo, ele não alcança a profundidade do quarto evangelho, nem a de Inácio, mas ele segue ali em sua ênfase na realidade da humanidade de Cristo, uma coisa que nós não podemos negar, e ele coloca no centro da sua doutrina a salvação. Tá entendendo? Então, quando Inácio de Antioquia ele escreve uma das suas cartas que está endereçada a um amigo mais jovem, uma pessoa que ele tinha um grande apreço, a gente temos que considerar ali que eram seus discípulos, um de seus discípulos. Então, Inácio ele escreveu às igrejas a maioria das suas cartas, mas foi dirigida ao seu colega mais jovem. Então, Policarpo de Esmirna, ele aconselhou ali a Policarpo, né, se você amar os bons discípulos, não é crédito para você, pelo contrário, com mansidão,
leve os mais problemáticos à submissão. Então, Inácio de Antioquia, ele aconselhou o jovem ali, Policarpo, a ter uma postura de amor com seus discípulos, a ter um aspecto de muita relevância no que diz respeito à relação entre o mestre e entre os seus discípulos. Ensinou uma postura de amor e não de indiferença, tá? Policarpo, meus amados, ele não tinha ali uma profundeza teológica como os autores dos evangelhos e nem como Inácio de Antioquia. Mas ele foi um personagem que teve ali um destaque ali na história da igreja primitiva muito significante, tá? Então esse reconhecimento, as suas contribuições, levaram a ser considerado um dos pais apostólicos da igreja. Tem uma frase muito linda de Policarpo aqui de Esmirna que eu quero aqui compartilhar com vocês. Olha uma frase dele que é a mais emblemática, que todo teólogo conhece essa frase. Ele fala assim: quando ele estava prestes a morrer, foi posto para Policarpo assim, para que ele negasse Jesus, ele negasse esse Deus, né, a qual ele servia. E tem uma frase dele que é linda, que ele diz assim, ó: há 86 anos eu sirvo a Cristo e ele nunca me fez mal algum. Como é que vocês querem que eu negue a Cristo como Salvador? Se é o que vocês estão querendo, que eu jure por César, sabe qual vai ser a minha resposta? Eu sou cristão. Olha só, irmãos. E ali não precisa nem falar o que aconteceu com ele. Um homem que serviu a Jesus há 86 anos e as pessoas quiseram que eles negassem literalmente a Cristo e ele não negou. Tá entendendo, meus irmãos? Vamos falar agora rapidamente sobre o pastor de Hermas. Sobre o pastor de Hermas. Irmãos, não sei se vocês já ouviram falar sobre o pastor de Hermas. Foi o último pai apostólico a ser considerado aqui, que é um documento chamado Pastor de Hermas, cujo autor pode ter sido irmão de Pio, tá? E bispo de Roma por volta do ano 140 a 145. Então o nome e a data do escritor desse documento ainda tem surgido muitas dúvidas sobre quem foi esse personagem importante dentro da história primitiva, tá, meus irmãos? O autor ainda, ele cita que Hermas, esse pastor, é especialmente importante em nossa história. Por quê? Porque todos os escritos cristãos que estiveram ao ponto de entrar no Novo Testamento, mas não entraram, enquanto o cânon das Escrituras estavam sendo ali determinado, este foi o que mais se aproximou para entrar ali dentro do cânon bíblico, pastor de Hermas, tá, irmãos? Então a influência desse pastor de Hermas, ele teve uma influência muito grande na igreja primitiva. E ele foi um grande homem que exerceu uma influência sobre os cristãos, né, subapostólicos em várias partes lá do Império Romano. Porém, algo muito legal aqui é praticamente desconhecido pela maioria dos cristãos atualmente. Se você perguntar para algum cristão atualmente se você já ouviu falar de pastor de Hermas, muitos não conhecem, desde desse momento que nós estamos conhecendo agora e você está conhecendo. Então a influência dele, você pode ser percebida, pois a aceitação dos seus escritos lá na igreja do primeiro e segundo século foi muito grande, tá, irmãos? Então esse pastor ali, ele tem uma peculiaridade muito interessante, vale a pena você pesquisar, né? Então o entendimento de Hermas sobre a pessoa de Jesus é que ele se refere ao Salvador como Filho de Deus e o identifica como o Espírito Santo. Tá? Então, o Espírito Santo pré-existente que habita ali no Salvador e o último que obedeceu de tal modo à vontade divina que foi feito co-participante do Espírito Santo. Então, amados, vale ressaltar aqui que no entendimento do pastor de Hermas é que o cristianismo é, antes de tudo, uma série de preceitos que devem ser seguidos. Sim ou não? Então, preceitos esses que são estabelecidos como proibições ou descrições de algo que podemos fazer ou deixar de fazer. Então, para o pastor de Hermas, está mais atrelado a um conjunto de ordens do que ali que nós temos que ter ali dentro do Novo Testamento, tá? E nós temos que ter ali um relacionamento total com o Criador e com Deus. Então, a atribuição literária do pastor de Hermas é algo muito relevante para o cristianismo. Tá entendendo, irmãos? Então, a preocupação maior, de acordo com Suprácido, é a falta de zelo pela dedicação dos cristãos.
naquela época já tinha e hoje também. Então, por ser uma pessoa muito zelosa, piedosa, era um aspecto bem presente em seus escritos, já que o cristianismo é um conjunto de preceitos como mencionados anteriormente. E aqui, amados, vamos falar rapidamente da Didaquê. Já ouviu falar da Didaquê? Esse vídeo vai ficar um pouquinho extenso, porque não tem como a gente falar, dar tanta informação. Olha que eu resumi bastante. Tá entendendo, amados? Mas vamos entender aqui, vamos falar da Didaquê? A Didaquê, essa palavra grega, significa doutrina. Didaquê, doutrina. No caso da Didaquê, essa doutrina ela é compreendida como o quê? Como um documento, tá? Um escrito que faz parte dos pais apostólicos. Então ele foi descoberto lá em Istambul, lá no ano 1875, tá? Ao lado desse texto grego, há fragmentos de tradução em latim, árabe, cóptico, geórgico e siríaco. Tá entendendo? E é sem dúvida, meus amados, uma das mais importantes descobertas literárias desses tempos modernos. Então a importância desse documento para a igreja é um achado muito relevante. E a Didaquê teve seu papel totalmente importante na igreja primitiva. Vocês sabiam disso, todos vocês? Sendo que foi escrito lá no fim do primeiro século, contendo importantes ensinamentos para a igreja. Então, a Didaquê, amados, é um exemplo, é um documento descrito como um dos pais apostólicos, porque, embora o autor seja totalmente desconhecido, contém várias características da vida e dos pensamentos dos cristãos lá do início do período pós-apostólico, e ele foi preservado pelas igrejas por sua idade totalmente relevância no que? Na instrução das igrejas quando já não havia mais os apóstolos. Então, amados, a Didaquê também é conhecida por o ensino dos 12 apóstolos. O autor, como eu falei, ele é desconhecido. Então, o objetivo do escrito desses era o intuito de fazer o quê? De reforçar a moralidade cristã e instruir os cristãos a respeito de tratar os profetas que os procurassem alegando falar sempre em nome de Jesus. Um material maravilhoso. Então, essa característica moralista dos pais apostólicos também está presente dentro aqui da Didaquê. Então, a divisão da Didaquê segue a seguinte sequência. 16 capítulos, os quais podem ser divididos entre seções principais. A primeira dessa seção, né, do capítulo 1, do 1 ao 6, geralmente é chamada de documento dos dois caminhos, tá? Nessa parte são apresentados os dois caminhos. A vida, o da vida e o da morte. A segunda parte contém uma série de instruções litúrgicas. Ao ponto importante nessa parte a ser destacado é o batismo, tá entendendo? Que são dadas algumas orientações de como deve ser realizado ali o batismo. E a terceira parte da Didaquê é um tipo de manual de disciplina, tá, irmãos? Que são assuntos relacionados aos falsos profetas e como a igreja deve lidar com isso daí. Tá entendendo, meus irmãos? Esse vídeo passou um pouquinho aqui de 20 minutos, tá? Mas é impossível a gente trazer tanta coisa boa em 20 minutos. Tá entendendo? Então, algumas pessoas, amados, elas se preocupam somente com questões do seu cotidiano. Sim ou não? Não dando devido valor para as diferentes questões históricas que fazem parte da minha vida e da sua vida. Né? E nem por tudo aquilo, né, que no começo da humanidade e de como todo sistematizou ali o cristianismo, essas pessoas ali têm que entender que a história ela faz parte. Então, dessa maneira, surgem alguns questionamentos. E será que realmente é relevante o estudo da história? Será que é relevante o estudo da teologia? Tá entendendo? Muitas pessoas fazem essa pergunta. E eu tenho certeza que todos vocês aqui já viram que é muito bom a gente estudar. Então é importante, amados, que ao estudarmos a teologia, a gente precisamos ter consciência que ela teve um passado marcante até que se chegasse no nosso dia. Sim ou não? Então, aqueles que eram o do passado mais distante ou não tiveram contribuições para que hoje tenhamos condições de compreender as escrituras como uma visão mais apurada, uma visão ali mais madura, nós temos que compreender que a teologia não é algo somente para os nossos dias, que tem uma história e várias pessoas, como os pais apostólicos, pessoas que deram a vida para que essa teologia ficasse hoje centrada como os princípios repassados por Jesus para os seus apóstolos. Tá entendendo? Essa teologia também é para que nós aprendamos mais sobre isso.
Tá entendendo, meus amados? Esse foi um resumo muito lindo, muito bacana, né, que eu estou trazendo para você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, PR Carlinhos Oliveira, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você gostaria. Beleza, meus amados? Muito bom estar com todos vocês. Um beijo no coração de todos os nossos alunos, todos os nossos amigos que estão aqui fazendo parte desse tríade, dessa série aí, nessa maratona de conhecer mais um pouco sobre o que é teologia. Beleza, meus amados? Que a graça e a paz do nosso Criador esteja sempre em vossos corações. Até o nosso próximo vídeo. Vou deixar aqui, não sei qual é o vídeo que eu vou estar fazendo, mas eu tenho certeza que será muito bom pra gente. Beleza, meus irmãos? Um grande beijo para todos vocês. Tamo junto. Deus vos abençoe.